Olá pessoal, nós vamos começar agora a fazer a introdução da mecânica quântica. Mecânica quântica vem como uma sucessora da teoria de Bohr, que teve um grande sucesso para explicar, em particular, o átomo de hidrogênio, né? a sua estrutura e o seu espectro de emissão. Mas o próprio Bohr reconhecia que a teoria dele não era uma teoria completa e tinha algumas hipóteses que eram aparentemente artificiais e que uma teoria mais completa deveria surgir. Então, entre as críticas que se fazia ao modelo de Bohr, eu vou citar algumas aqui. A primeira é que essa teoria só era aplicável para átomos com um elétron. É o que a gente chama de átomos hidrogenoides, né? Então poderia ser o próprio hidrogênio, ou hélio uma vez ionizado, ou lítio duas vezes ionizado. Se as ideias de Bohr forem aplicadas a um átomo com dois elétrons, os resultados obtidos já não concordam com a experiência, com os resultados experimentais, né? Então, uma teoria funcionando bem apenas para a situação de um único elétron. Uma segunda observação importante aqui sobre a limitação de Bohr é sobre a intensidade das linhas espectrais. Ao se olhar o espectro de emissão do hidrogênio, por exemplo, a gente vai notar que algumas linhas são mais intensas do que outras. Isso significa que algumas transições são mais prováveis do que outras, né? Isso produziria então mais fótons daqueles comprimentos de onda, onde a intensidade é maior, né? Então, de alguma forma, seria importante encontrar uma explicação de por que algumas transições são mais prováveis do que outras. E o modelo de Bohr não fala nada sobre isso, tá? Então, intensidades das linhas espectrais era uma lacuna a ser preenchida aí, uma teoria mais completa do que a de Bohr. Uma terceira crítica que eu posso apresentar aqui, a gente teria outras, eu vou ficar só com essas três. Essa ideia aqui é simplesmente mostrar a necessidade de se procurar uma teoria mais completa, né? Então, imagina aqui a órbita circular com um certo raio, R índice N, né? Que é o pressuposto do modelo de Bohr. E você lembra que o Rn é n ao quadrado vezes a zero. Ou seja, os raios são completamente definidos na teoria de Bohr. Isso vai criar uma dificuldade em relação ao princípio da incerteza. Porque, observa comigo, se o raio de uma determinada órbita é completamente definido, então não temos incerteza sobre o valor da coordenada radial do elétron. Então nós temos um ΔR igual a zero, né? Incerteza nula na coordenada radial. Por outro lado, se o elétron fica estável nesta órbita, significa que a velocidade radial desse elétron é sempre nula. Se a velocidade radial desse elétron é sempre nula, então a quantidade de movimento radial também é sempre nula. E se a quantidade de movimento radial é sempre nula, nós não temos incerteza na quantidade de movimento na coordenada radial. Então nós temos uma situação em que a coordenada é completamente conhecida e a quantidade de movimento associada a essa mesma coordenada também é completamente conhecida. Então isso viola o princípio da incerteza na coordenada radial. Então essas críticas, né, são o indicativo de que uma teoria mais completa deve ser procurada. E isso então é
obtido, né, através do desenvolvimento do que hoje se chama mecânica quântica, que teve dois desenvolvedores mais importantes, que seriam o Heisenberg e o Schrödinger, né? Fizeram formulações diferentes da mecânica quântica, cada uma delas teve o seu desenvolvimento realizado, e posteriormente se mostrou a equivalência entre as duas teorias, né, que aparentemente eram tão distintas, e então essas formulações formaram o que a gente chama de pilar da mecânica quântica. Tá? Então nós vamos ver agora como se chegar à equação de Schrödinger. Né? Não é uma demonstração, mas é uma amostra da plausibilidade dessa equação. Né? Em última instância, a equação de Schrödinger é uma equação postulada, mas nós vamos ver aqui qual o caminho que nos mostra que ela é uma equação plausível. Tá? Vamos fazer então essa sequência até chegar na própria equação de Schrödinger. Então vamos lá. O ponto de partida aqui vão ser as ideias de de Broglie. Basicamente, vamos lembrar, a energia de um fóton é dada por Hν, e a quantidade de movimento do fóton é H sobre lambda. E o que de Broglie tomou como hipótese é que essa relação também é válida para as partículas. Também vai ser válida, por exemplo, para um elétron. Né? E aí constituindo o que a gente chama de ondas de matéria. A partícula vai ter associado a ela um comprimento de onda e uma frequência. Tá? Nós vamos procurar uma equação diferencial, né? Que vai ser a equação de Schrödinger. Então, a gente vai chamar de função de onda e vai representar pela letra psi essa função que vai ser encontrada a partir da equação diferencial de Schrödinger. Tá? Ela é uma função do espaço e do tempo. Ela é uma psi de R e T. Ok? O nome dela, função de onda. Vamos buscar, em primeiro lugar, como deveria ser ou como poderia ser essa função para o caso de uma partícula livre. O que acontece com a partícula livre? Né? A partícula que está livre, ela deve se mover com uma quantidade de movimento constante. Então ela vai ter um comprimento de onda fixo, né? E vai se deslocar com uma velocidade constante. Se nós lembrarmos lá da teoria das ondas, né, uma representação de uma situação desse tipo, em que nós temos uma onda se propagando com velocidade constante e com comprimento de onda fixo, a gente tem lá uma função do tipo, né, onde o argumento é do tipo kx menos ωt. Aqui seria uma onda que se propagaria no eixo x, sentido positivo, com uma velocidade que é ômega sobre k, né, onde k é 2π sobre lambda e ômega é 2πf, ou no nosso caso aqui nós estamos chamando de frequência pela letra ni, ômega é 2πni. Então uma função com esse argumento representaria uma onda se propagando com comprimento de onda fixo, velocidade constante. Tá? Então aí nós vamos imaginar que a nossa função de onda da partícula livre, que agora nós vamos botar x e t, porque vamos considerar sistema unidimensional, ela será dada por uma coisa com esta forma aqui, ó. Poderíamos escrever uma coisa do tipo seno de kx menos ωt ou cosseno de kx menos ωt. A maneira mais conveniente é escrever isso em fórmula complexa, tá? Na forma complexa. Escrever assim, ó, é na i e multiplica kx menos ωt. Isso aqui vai simplificar muito o que vier pela frente. Agora, então, vamos ver quem é k. K é 2π sobre lambda,
no caso genérico da onda, mas para o nosso caso da onda de matéria, esse lambda é o comprimento de onda de de Broglie. Então, o lambda é H sobre P. Ok? E aqui a gente pode escrever isso de maneira simplificada, representando o H cortado, que é H dividido por 2π, né? Como aqui na mecânica quântica, a constante de Planck H vem muitas vezes acompanhada pelo 2π, então a gente convenciona chamar essa razão H sobre 2π de H cortado, ok? Então ficou o K é igual a P sobre H cortado, e o ômega, que é 2π vezes a frequência, 2π vamos usar a relação lá, é igual a Hν, então Ni é E sobre H, e aí novamente colocamos em função do H cortado, então ficou E sobre H cortado. Então a nossa função de onda, psi de x e t, eu estou usando um psi maiúsculo aqui, depois nós vamos usar um psi minúsculo num caso particular, tá? Então, no princípio, lembrar que essa letra grega aí está maiúscula. Então, o psi de x e t vai ser um A exponencial e kx menos ômega t. Agora, k ficou P sobre H cortado vezes x menos o ômega é E sobre H cortado t. Então aqui a gente tem a função escrita em termos da quantidade de movimento e da energia da partícula. Ok? O próximo passo agora vai ser a gente montar uma equação diferencial a partir dessa função que é o nosso protótipo, né, de função de onda, do caso particular da partícula livre. Então, a partir dessa função, vamos construir uma equação diferencial. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo, eu vou substituir aqui a folha. O primeiro passo seria a gente ver como são as derivadas dessa função. Tá? Eu vou reescrever aqui na outra folha o psi de x e t, psi de x e t, né? A, E, na I, como é que ficou lá? P sobre H cortado x menos E sobre H cortado t. Então vamos dar uma olhada na derivada em relação à posição. Derivada de psi em relação à posição. Como é que vai ficar? Ao derivar isso em relação a x, vai descer aqui um I P sobre H cortado vezes psi. Então essa é a primeira derivada em relação à posição. Vamos ver a primeira derivada em relação ao tempo. Derivada de psi em relação ao tempo. Vai descer um menos I E sobre H cortado, né? Menos I E sobre H cortado vezes a psi. E agora uma observação aqui sobre o que apareceu dos lados direito aqui, né? Aqui apareceu P e aqui apareceu a energia. E agora, qual é a relação entre a energia da partícula e a quantidade de movimento? Se nós temos uma partícula livre, essa relação é simples, ela é P2 sobre 2m. Então, energia e quantidade de movimento estão conectados dessa maneira. Então, vamos procurar aqui nas derivadas fazer uma coisa semelhante. Fazer aparecer o P quadrado, né? A energia já está aqui, lá nós temos P. Como é que a gente faz aparecer P quadrado? A gente deriva mais uma vez. Então, vamos calcular a derivada segunda de psi em relação a x. Isso vai ser a derivada da derivada primeira. A derivada primeira já tem aqui um IP sobre H cortado.
quando a gente derivar mais uma vez, o psi vai aparecer novamente aqui, e P sobre H cortado vezes o psi. E isso então vai dar I quadrado é menos 1, P com P, P quadrado, menos P2 sobre H cortado ao quadrado psi. Aqui do lado esquerdo, derivada segunda de psi em relação à posição. Tá ok? Depois seria importante você dar uma pausa no vídeo e fazer com as próprias mãos essas contas que eu estou apresentando aqui, para você ficar confiante aí nessa sequência, ok? Então agora nós temos aqui um P quadrado e temos aqui a energia e a relação entre os dois, né? Então, vamos pegar aqui essa relação, é igual a P2 sobre 2M, e vamos multiplicar ela por psi dos dois lados, tá? Então, é psi fica P2 sobre 2M vezes psi. Como é que eu obtenho E vezes psi em termos de derivada? É só a gente isolar aqui, ó. E vezes psi vai ser essa derivada em relação ao tempo multiplicado por H cortado dividido por menos I. Dividir por menos I é a mesma coisa que multiplicar por I. Então, nós vamos ter E vezes psi é IH cortado, derivada de psi em relação ao tempo. Esse D aqui ficou meio comprido, né? E agora vamos procurar o P2 sobre 2M psi. Como é que eu faço aparecer P2 sobre 2M? Aqui eu tenho menos P quadrado sobre H cortado ao quadrado. Então, eu quero P quadrado, então vou multiplicar essa derivada segunda por menos H cortado ao quadrado. Menos H cortado ao quadrado. Aí ficou o P2. Mas eu quero P2 sobre 2M, então vou dividir aqui por 2M. E restou aqui a derivada segunda de psi em relação à posição. Ok? Então, a derivada segunda de psi em relação à posição, multiplicado por menos H cortado ao quadrado sobre 2M, dá P2 sobre 2M psi. E como agora, para a partícula livre, a energia é igual a P2 sobre 2M, então agora a gente faz a igualdade desses dois lados direitos. E aí a gente chega nessa relação aqui, ó. Menos H cortado ao quadrado sobre 2M, derivada segunda de psi em relação a x, igual a IH cortado, derivada de psi em relação ao tempo. Tá? Bem, essa equação tem, claro, como solução aquela função original lá, que é a função da partícula livre. O que nós queremos agora? A gente quer obter uma equação diferencial que seja válida para a partícula com interação, não a partícula livre. Queremos generalizar essa equação aí para o caso em que há interação. Como é que a gente procede quando há interação? A gente leva em conta a energia potencial do sistema, né? A energia total vai ser P2 sobre 2M, até aqui seria a partícula livre, mais a energia potencial, que vai representar a interação. Mais uma vez, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar por psi esses dois lados aqui da igualdade, e aí vamos ficar com esta relação aqui, tá? P2 sobre 2M psi mais U psi igual a E psi. E agora nós vamos fazer a seguinte associação, olha aqui. P2 sobre 2M psi, onde é que a gente encontra ele? Aqui, ó. P2 sobre 2M psi está aqui. Então vou escrever o lado direito. Menos H cortado ao quadrado sobre 2M, derivada segunda de psi em relação a x. Agora tenho mais esse termo aqui, mais U psi
igual a energia vezes psi. Onde é que está a energia vezes psi? Está aqui em cima. Energia vezes psi é IH cortado, derivada de psi em relação ao tempo. Veja, nós chegamos agora numa equação diferencial que tem a energia potencial aqui. Então, em princípio, ela deve valer para a partícula com interação. Eu disse que a gente não iria fazer uma demonstração, a gente ia mostrar a plausibilidade, mas que no final das contas essa equação ela era postulada. Onde é que tem uma passagem aqui que eu fiz bastante rapidamente, que talvez você não tenha questionado, né? Eu disse, onde tem P2 sobre 2m psi, eu vou escrever essa expressão aqui, ó, que estava lá em cima, ó, P2 sobre 2m psi menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda de psi em relação a x. Eu escrevi ela aqui, mas vamos lembrar, essa relação ela foi obtida para a partícula livre. A questão é, ela ainda é válida para a partícula com interação? E a mesma coisa, né? Energia vezes psi ser IH cortado de psi dt ainda vale essa igualdade para a partícula com interação? Então aqui que a coisa vem como um postulado. Sim, né? Schrödinger postula que mesmo para a partícula com interação continua valendo essas relações e, portanto, esta aqui vai ser a equação diferencial que vai representar uma partícula quântica em interação com um meio, interação essa expressa pela energia potencial U. Tá? Então essa é a nossa amiga equação de Schrödinger, com a qual agora a gente vai trabalhar durante algum tempo. Ok? Então, a minha sugestão é que agora você refaça esses passos, tá? Para pegar segurança não só sobre o desenvolvimento, né, da obtenção dessa equação, mas a utilização dessas equações, dessas relações, perdão, que toda hora vão aparecer, né, entre a energia e a frequência, entre a quantidade de movimento, comprimento de onda, a utilização do H cortado, tá? Então é importante você fazer com as próprias mãos para adquirir segurança, ok? Daqui a pouco a gente volta então com a sequência, com mais detalhes aí sobre a equação de Schrödinger. Obrigado aí pela atenção.